Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiana e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos trabalhando desde o início do ano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre textos religiosos e interpretações, tá, pessoal? Vale lembrar que a interpretação de um texto ela é feita de forma pessoal. Às vezes a mesma pessoa lê o mesmo texto, várias pessoas leem o mesmo texto, mas cada um tira uma lição diferente daquele texto, porque a interpretação de texto está diretamente ligado à sua vivência no mundo, à sua própria cultura, às suas influências, às coisas que você já leu anteriormente. Então, vale a gente ficar bem atento nessa questão quando a gente vai falar de interpretação de texto, certo? E hoje eu vou falar que os textos religiosos, eles são textos que foram feitos em um tempo, certo? Foram feitos em um tempo e tinha lógica para aquele tempo. E quando nós vamos ler, por exemplo, a Bíblia, hoje nós vamos ter que trazer exemplos para a nossa sociedade. Por exemplo, quando Jesus falava na Bíblia, ele falava muito com exemplos de pescadores, com exemplos de agricultores. Por quê? Porque a sociedade onde ele estava, naquela época, era uma sociedade de pescadores e de agricultores. E quando a gente lê esse texto, a gente tem que tentar trazer para a nossa realidade e tem que pensar de acordo com a nossa realidade e entender que aquele texto foi escrito em um tempo. Eu vou trazer, a aula de hoje vai ser bem curta, vai ser bem didática, eu vou trazer para vocês uma história. Existe uma civilização chamada civilização maia. Os maias, eles viveram aqui na América, certo? Durante muito tempo, eram os maias o principal povo que vivia aqui na América. E eles tinham vários rituais, e entre eles, uma das coisas que o maia fazia, eles tinham um calendário baseado na observação do céu, certo? E aí, por conta dessa observação do céu, eles perceberam ao longo de muitos anos que as coisas se repetiam, como, por exemplo, se repetem as estações do ano, os posicionamentos das estrelas no céu, eles vão se repetindo com o passar do ano. A gente não percebe muito mais isso porque nós somos uma sociedade mais moderna e não dependemos mais desse tipo de observação para poder a gente saber qual o clima que a gente vai ter. Hoje em dia existem satélites que fazem isso e a gente recebe esse tipo de informação pela televisão, pela internet e a gente desacostumou a ver isso, mas os maias faziam o seu calendário de forma cíclica, ou seja, em forma de cíclico, onde tudo começava e terminava, como é o nosso ano. O nosso ano, a gente tem a ideia de que ele passa de forma reta, né? 2021, 2022, 2023, certo? O ano passa nessa sequência. Mas todo ano ele vai seguir uma determinada estrutura, que é, por exemplo, janeiro, carnaval, vem entre janeiro, início das aulas, carnaval, fevereiro, vem março, vem abril, maio, dia das mães, São João, e todo ano repete essa forma circular, mesmo o ano passando para frente, sendo 2021, 2022, 2023, a gente vai ter esse fenômeno de tempo circular, que também os maias também tinham esse fenômeno do tempo circular. Acontece que quando as pessoas foram ler o livro sagrado dos maias, eles não levaram em consideração essa forma que os maias viam o tempo, de forma circular, que para eles, quando terminava, na verdade não acabava o calendário, recomeçava de novo, porque era um círculo, certo? Acabava em dezembro, começava em janeiro, acabava em dezembro, e umas pessoas começaram a ler o livro sagrado dos maias, que é o Popol Vuh, certo? E aí eles perceberam que em um determinado momento ali, no dia 12 de dezembro de 2012, não tinha o calendário, não tinha mais. Aí começou a surgir um boato de que o mundo ia se acabar no dia 21 de dezembro de 2012, certo? E esse boato ele ficou muito forte, certo? E as pessoas começaram a ficar realmente com muito medo. Teve até alguns países que os presidentes foram falar para tentar acalmar as pessoas. E tudo isso aconteceu porque as pessoas não entenderam qual era o contexto que foi escrito aquilo. E qual era o contexto? Eles acreditavam num tempo circular, não num tempo reto. Então, o mundo não ia acabar, apenas ia fechar um ciclo
para começar outro. Então, quando a gente vai ler um livro sagrado, quando a gente vai ler uma obra, a gente precisa entender o tempo em que aquilo foi escrito e tentar entender porque algumas coisas que estão ali escritas não se adaptam mais à nossa realidade e tentar transformar da melhor forma possível, certo? Então, nós vimos hoje que o calendário maia ele funcionava de forma circular, que os maias eles eram uma tribo que vivia aqui na América, certo? Uma tribo indígena, uma civilização muito grande que deixou muitos tesouros arqueológicos, muita história, muita coisa escrita pelos maias. Era uma civilização riquíssima, que tinha uma religiosidade já estruturada, que tinha o seu próprio livro sagrado, que tinha o seu próprio calendário, que tinha os seus deuses. Inclusive, os maias, ele tinha uma deusa que representava a mãe, a maternidade. Essa semana a gente vai comemorar o Dia das Mães, então, para os maias, existia inclusive uma deusa que representava todas as mães, a maternidade, aquela deusa que dá o aconchego, que dá o sustento, que dá os frutos. Então, para os maias existia essa questão também da deusa mãe, certo? Então, se você é aluno do Luiz Ribeiro, aqui abaixo eu vou colocar o link do Google Meet para a gente ir para a nossa aula do Google Meet. Se você é aluno do Pedro Ramos, então nós vamos continuar essa nossa conversa lá no grupo do WhatsApp, certo? Então, uma boa aula para todos nós. Eu estou esperando vocês lá na nossa sala de aula, ok?